O tema que nós vamos falar hoje é justamente o que a Fran disse, reencarnação, os capítulos desse livro. E nós temos um assunto que é bastante associado a ele, que é o karma, mas que a nossa irmã Irani vai ficar responsável por ele mais adiante. Então nós vamos nos restringir a falar sobre a questão da reencarnação. Bom, o livro é todo no estilo perguntas e respostas, e nós preferimos transformar as perguntas e respostas em questões para a gente simplificar, e acabei selecionando as mais importantes, as que são mais pertinentes para um curso introdutório, pelo tempo que a gente tem, e enriqueci também com alguns livros da teosofia e outros livros de outras doutrinas. Então, a gente vai ter aqui uma abordagem que a gente vai tentar fazer uma certa abrangência. Temos dois vídeos que, se der tempo, a gente apresenta os dois, senão a gente apresenta só um deles, que vai estar dentro do corpo da apresentação. E o outro fica no final, se vocês estiverem interessados, a gente pergunta antes se estão interessados em vídeo, tá certo? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui também, como uma homenagem aos 100 anos da Sociedade Teosófica na Bahia, esse selo que está sendo utilizado agora, né, para representar e todos os slides estão com esse selo para homenagear a data. Vamos ter uma comemoração provavelmente aqui mais adiante. Bom, eu começo com essa frase que é do livro, que é uma frase que busca explicar o que é reencarnação em palavras simples. O que seria reencarnação em si, né? Reencarnação é o renascimento, a descida da alma humana a sucessivos corpos físicos. Cada homem deverá passar por muitas vidas, voltando várias vezes à Terra e habitando a cada ocasião um diferente corpo terreno, em acordo com a lei do karma, segundo a qual cada um colhe o que semeou em vidas anteriores. Então essa é a explicação, né, da página 143, que dá uma visão bem ampla, né? Mas a gente, isso aí, uma explicação como essa, a gente tem uma ideia, e para quem já leu alguma coisa, evidentemente vocês têm já alguma noção de reencarnação, isso já atende a uma boa parte. Mas o que a gente vai tentar trabalhar aqui com vocês também é as diferenciações de conceitos, né, de várias seitas, várias religiões, e também do conteúdo da reencarnação, como ele é visto em diferentes filosofias religiosas. Se a gente for fazer uma viagem no tempo e tentar encontrar as origens, talvez o livro mais antigo que traga informação sobre reencarnações é os Vedas, né? Também encontramos na filosofia de Pitágoras, que já é mais adiante um pouco, mas esse é o livro que talvez fale melhor fale mais, digamos assim, no passado, né, sobre reencarnação. E tem a seguinte frase que a gente separou: há uma parte imortal do homem, que é aquela, ó Agni, que é o Deus do fogo, né, o Deus da criação, que cumpre aquecer com teus raios, inflamar com teus fogos, de onde nasceu a alma. Umas vêm para nós e daqui partem, outras partem e tornam a voltar. Então aí já está claro o conceito, né, presente, e em outras passagens diferentes também, mas eu trouxe esse trecho aí que já toca bem direto na questão, né? Não é fácil encontrar livros que falam sobre os Vedas. Esse aqui é um que tem os cânticos com os textos do originário dele, né? É uma relíquia que eu acabei conseguindo no sebo, mas aqui tem os escritos, as páginas como elas eram apresentadas no passado. Mas é interessante ver como num livro tão antigo a gente já vê essas informações, e evidentemente é muito tempo antes de serem escritos já haviam sido discutidos entre os indianos, né? Que podemos dizer que são os que primeiro falaram sobre a questão, então ainda é o berço da reencarnação. Mais adiante um pouco, né? Assim mesmo, esse mais adiante um pouco, bote aí uns 4.000 anos antes de Cristo, a gente tem um dos capítulos do Mahabharata, a gente tem, que é o Bhagavad Gita, essa frase, entre outras, que também falam da reencarnação. Como a alma corporificada passa continuamente neste corpo, da infância à juventude e à velhice,
Da mesma forma, a alma passa a um outro corpo depois da morte. A alma autorrealizada não se confunde com tal mudança. Então fica aí mais claro ainda a ideia de que a alma é a mesma e que os corpos são outros e que a gente vai passando por vivências. Até então a gente ainda não falou por que isso acontece, nem qual a finalidade e tal, mas a gente vai ver isso mais adiante. No livro todo, as passagens, isso vem à tona novamente. E no próprio Mahabharata tem outras passagens. Mas eu trouxe essa sim, que talvez seja mais citada, até em alguns filmes que a gente vê sobre a reencarnação, que são obras de ficção, põe sempre uma citação do Bhagavad Gita ou em livros também. Recentemente eu até assisti 2 filmes, por curiosidade mesmo, para alguns eu revi e tal, e aí eu até recomendo, né? Um deles é As Duas Vidas de Audrey Rose, apesar de ser uma ficção científica, ficção científica não, uma ficção mesmo, né? E baseada na reencarnação, tem muita coisa de coerente, mas tem alguns detalhezinhos que não batem muito com a filosofia indiana e com a filosofia da teosofia, mas que a gente vai falar daqui a pouco. E um outro também interessante, talvez mais fiel aos escritos indianos, é a reencarnação de Peter Proud, de 1973. Então, inclusive nesse livro foi que eu vi essa citação e fui atrás para poder trazer a você. Bom, a gente pode deixar a reencarnação de Peter Proud, P-R-O-U-D. Não poderíamos deixar de falar de Allan Kardec, né, com o Espiritismo, que trouxe, digamos assim, talvez tenha sido o primeiro no Ocidente que trouxe para a gente essas informações. Ele diz claramente, nos livros, principalmente nos livros dos Espíritos, que não é patrimônio do Espiritismo, e aí ele cita justamente a Pitágoras. A gente pode até acrescentar que as leis de Manu da Índia, e ele fala da Índia também, já fala da lei do retorno, né? Mostrando que a nossa vida não pode ser um traçado linear, existe sempre um antes e um depois. A gente pode até dizer que, extraindo da lei de Manu, existe uma afirmação que é assim: a gente, quando fala em vida, e fala vida após a morte, e vida antes do nascimento, a gente está sempre colocando a vida que a gente conhece como o protagonista, né? Quando, na verdade, talvez o ideal fosse o contrário, a gente colocar que o entrevidas é que é a vida verdadeira, e que a gente colocar como módulo, não assim, a vida antes do nascimento e a vida após a morte, como, digamos assim, algo que, apesar de desconhecido, seria uma, digamos assim, figurante no processo. Na verdade, o processo teria um módulo que é diferente, né? A gente tem entrevidas, a mesma vida e a outra vida, como sendo algo que seria um intermediário nesse processo. Bom, mas Allan Kardec acabava nem usando tanto o termo, ele usava o termo reencarnação, mas ele preferia a pluralidade das existências, porque justamente ele trazia uma visão mais ocidental e tentava enxugar algumas coisas, né? Algumas coisas que o hinduísmo não trazia, que ele não defendia. Então, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Se preferir, daqui a pouco mesmo, não se referir à metempsicose. Né? Bom, mas eu peguei essa passagem do livro dos Espíritos, né? Que é assim: a passagem dos Espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Então repare que aí já está mostrando uma finalidade para essa situação. Essa realidade de estar vivendo no corpo, vivendo na carne e saindo dele, vivendo algo diferente do que a gente vive nessa existência conhecida por nós. Então, ele trouxe muitas informações, algumas delas de espíritos desencarnados que trouxeram essas informações e que acabaram colocando as suas experiências fora do corpo, como aquele vivenciado. Bom, trouxe aqui então a passagem do livro Doutrina Secreta, né, o segundo volume, que trata o seguinte, faz o seguinte comentário: intimamente, ou antes indissoluvelmente, conectada com o karma, está a lei do renascimento, ou da reencarnação da mesma individualidade espiritual,
em uma longa, quase interminável série de personalidades. Estas últimas são como as várias fantasias e personagens personificadas pelo mesmo ator, que assim como o público se identifica com cada uma delas durante um espaço de umas poucas horas, a individualidade permanente é totalmente consciente do fato, embora através da atrofia de seu olho espiritual, no corpo físico, esse conhecimento seja incapaz de impressionar a consciência da falsa personalidade. Ou seja, ela aqui faz uma analogia do teatro, né? Uma analogia do que acontece na vida como se fosse um teatro, que a gente exerce sempre papéis diferentes. Então é uma analogia bem interessante, apesar de que a gente sabe que no teatro, né, nem toda aquela analogia é bem feita assim, repete-se muito aquela mesma peça, mas um ator também pode passar para outra peça e representar outro personagem. Então quando ele representa outro personagem, ele está tendo outra persona, outra vivência aqui na Terra, com outro corpo, com outra realidade, mas o ator mesmo. Então é como se o ator fosse aquele ser, aquela entidade que reencarna, né? E o personagem seria aquele que vivencia essa vida terrena, né? A palavra persona, a gente sabe que vem justamente daí, né? De que os primeiros atores tinham as máscaras, porque não existia microfone naquele tempo, né? E aí se usava uma máscara que conseguia ampliar esse som, por isso person. Então o som permeava essa máscara e ampliava. Então era essa personalidade que se vivencia a cada peça ou a cada vida, a cada existência, é o que acontece. Então, e além disso ela coloca que nós não temos essa lembrança, nós quando mergulhamos na matéria, né, nós seres mais elevados, seres espirituais, nós como eu superiores, nós quando encarnamos, nós temos um cérebro limitado, um corpo limitado, que não nos permite ver o todo, o conjunto. Não é limitado para as ações, as atividades que precisamos exercer aqui na Terra, mas limitado para percepções mais sutis dessa realidade, desse conjunto de vidas sucessivas que nós realizamos. Eu quero dizer que alguns autores, eu até mesmo também prefiro, eu não costumo ficar usando isso toda hora, essa terminologia, porque pode confundir, mas eu prefiro não dizer que nós temos muitas vidas, né? Eu prefiro dizer que nós temos uma vida só, nós temos muitas existências, porque a vida não é essa vida carnal terrena, a vida nunca acaba. A vida do ser que reencarna é uma vida que nunca acaba, porque a morte não termina essa vida. Né? Na teosofia, no hinduísmo, etc., chama-se de Jivatma essa vida, né? Essa vida que continua, que permeia todas as existências. Né? Então a reencarnação não existe, então? Existe. Porque a reencarnação existe, porque o que é reencarnação? É voltar à carne. Então a gente volta à carne, então não existe reencarnação. O que não existe é a morte da vida. A vida não morre, o que morre é a existência. A carne que morre. Né? Aí você assim, pode até dizer que, né, numa limitação de linguagem, que essa vida carnal acabou, mas a vida verdadeira continua. Entendeu? Então é nesse sentido. Se a gente entender, então, que até um átomo tem vida, então isso não acaba nunca. Então não acaba nunca. Bom, dois termos que eu quis colocar aqui que são interessantes. Esse é Palingênesis, que vem da Grécia Antiga. E acaba que assim, ele foi mal empregado hoje, e muita gente considera Palingênesis como sinônimo de reencarnação, somente no Espiritismo e tal. Do grego, palin, de novo, e gênesis, nascimento. Então, nascer de novo. Nem tudo que nasce de novo é reencarnação. Então, assim, então, renascimento, citado por Platão para falar da alma que renasce em outros corpos. Aparecimento de caracteres ancestrais em todos os reinos. Ou seja, palingênese serve para todos os reinos. Reencarnação, não. Você não disse que uma planta reencarna, você não disse que um minério reencarna. Até nas cartas do Mahatma tem termos que foram até dados pelos teosofistas no começo, né? Revegetalização, recristalização, remineralização, e os mestres gostaram do termo, porque na verdade o termo reencarnação volta à carne, então a planta não entraria, mas isso é um rigor de palavras. E tudo bem que a gente pode, se quiser falar de um modo mais genérico para todos os reinos, palingênesis seria um termo melhor. E até para não confundir com esse
ser outro termo também, porque se a gente usasse esse termo, apesar de que esse termo, para muitas filosofias, também tem essa função de abranger mais, de trabalhar a reencarnação em outros reinos, né? Mas se confunde com transmigração da alma, porque esse termo metempsicose, apesar de não ter sido o primeiro utilizado pelos indianos, né? Logo quando surgiu o conceito de reencarnação, o termo que se usava era transmigração da alma. Mas o que veio logo em seguida, metempsicose, acabou tão associado à transmigração da alma, que o conceito acabou sendo muito vinculado. E metempsicose acaba tendo também o mesmo significado de transmigração, que não leva em conta que cada encarnação nós temos que estar vivenciando corpos mais evoluídos em termos biológicos, em termos energéticos, em termos de complexidade. Então, assim, na transmigração da alma, se uma pessoa realizar alguma coisa, um feito não muito bom, ele pode vir num corpo de um animal, né? E isso era algo que se acreditava na Índia Antiga, segundo alguns autores, por um equívoco de interpretação dos escritos sagrados. Então foi uma coisa que, na verdade, foi mal interpretada, mal entendida, né? Alguns até achavam que Buda poderia reencarnar em animais, na verdade, entenderam errado. Buda, inclusive, conseguia lembrar de todas as suas encarnações. Ele poderia falar e citar de uma encarnação que ele viveu como animal, né? Mas não que ele reencarnasse como animal. Então é interessante a gente entender metempsicose, né? Do grego meta, depois, e psique, alma. Então, designa o estado sucessivo da alma ou a animação em sucessão de diferentes corpos por uma mesma alma. Próximo do termo transmigração, pode haver regressões, né? Tomar o corpo de outros seres vivos, além do humano. Bom, isso aqui não é meu, eu peguei na internet, né? Na verdade são as várias religiões. Aliás, eu peguei de uma palestra de um filosofista. Achei que ele fez um trabalho de síntese muito interessante, dizendo as religiões. Está vendo até um problema de fonte aqui, desculpa, eu acho que na fonte de astrologia foi a última palestra que eu usei, tem que ter até os signos, alguns signos de astrologia. Bom, aqui é justamente um trabalho que ele fez, um apanhado de várias seitas, filosofias, religiões que acreditam na reencarnação. Evidentemente que podem ter diferentes concepções, diferentes maneiras de conceber a reencarnação, mas vocês podem ver aí que o judaísmo entra, né? Mas em geral, quando se fala do judaísmo, se fala no judaísmo místico, né? Assim como no cristianismo, quando se fala em cristianismo, está aqui também, né? A própria católica liberal, né? Ou então a renovação cristã e tal. O cristianismo esotérico, ou a gente pode dizer até o cristianismo primitivo, que a gente vai falar daqui a pouco, por que ele está imbuído na crença da reencarnação, certo? Mas eu já tive a oportunidade de conversar com católicos, cristãos e tudo, que acreditam na reencarnação, mesmo não sendo dessas igrejas renovadas, porque leram a história, viram algumas coisas dos filósofos católicos da antiguidade e viram como eles já tinham essa concepção de reencarnação, por exemplo. Antiguidade não, né? No período cristão primitivo. Bom, se for pela questão de interpretação bíblica ou evangélica, existem 5 tipos de catolicismo, só de catolicismo. De cristianismo, então, nem se fala. De budismo tem muitos, e hinduísmo também. Há quem diga que o hinduísmo nem existe. O que existe são várias religiões que se reúnem com o nome de hinduísmo, porque foi o nome dado pelos ingleses, né? Com base no Rio. Então, assim, o que existe são tantas seitas, cada uma pensando de uma maneira diferente, interpretando de uma maneira diferente, mas claro que se consegue fazer uma síntese dos que há de comum em todas elas, e é por isso que acaba se encontrando algo que poderia ser chamado de hinduísmo dessa forma. Então, todas as seitas hindus e todas as budistas acreditam na reencarnação, mas com pequenas diferenças. Então eu trouxe aqui essa passagem que está no livro de Bhagavad,
foi a única que eu não pude botar a letra maior assim, porque senão ia atrapalhar um pouco a imagem. Eu tentei trabalhar com o tamanho de letra para poder ficar melhor na visualização. Então, está dito aqui o seguinte: ó, as Escrituras contêm numerosas passagens que só podem ser iluminadas e compreendidas pela luz que sobre elas verte a doutrina da reencarnação. Mas tal doutrina foi condenada e excluída da ortodoxia cristã pelo segundo concílio de Constantinopla no século VI, ano 553. Essa é a razão pela qual desapareceu do cristianismo oficial, representado pela Igreja Católica Romana, mas não desapareceu da cristandade. Ou seja, quem vai estudar o cristianismo mais antigo, né, como nós aqui estudamos, cristianismo esotérico, busca as informações mais antigas do cristianismo, vai encontrar passagens, muitas passagens, inclusive essa é tirada de um filme que é Jesus falando com Nicodemos. Muitos até dizem que quando ele fala de nascer de novo é outro tipo de nascimento, mas aí, para não haver dúvida, está lá dito: nascer de novo da carne e do espírito. Porque nascer de novo da carne e do espírito está ali separando, mostrando claramente que existe um nascer biológico, né, e uma evolução espiritual que está acontecendo ali com aquela mesma entidade que está em paralelo com um ser carnal e um ser mais elevado, mais espiritual. Foi a forma que se conseguiu falar na época para o entendimento do público, né? E ele até se espanta por Nicodemos ser um homem da lei e não saber aquilo, conhecer essa lei nada mais é do que a lei do karma, essa lei que ele fala, esse tipo de lei, e ninguém poderia se espantar com isso, mesmo que os católicos não quisessem acreditar, não quisessem aceitar por uma questão política, porque perderia a força do padre, né? Já que teria que ter o padre para poder liberar dos pecados e não viver outras existências. E aí perderia a força da possibilidade de você ter uma existência, perderia aquela ideia de que a alma é criada diretamente de Deus e ela tem um tempo, quer dizer, ela é criada diretamente de Deus, mas ela tem um tempo único de vivência na Terra para se salvar e que precisa dessa vivência na igreja, né, para não ir para o inferno, etc. Pagar até e tal. Então, de certa forma, a gente tem que, sem qualquer crítica à religião católica, porque isso foi de certa forma, uma desvirtuação de um determinado momento, e muitos deles hoje estão acreditando nisso, estão percebendo isso. Né? Então, não se poderia se espantar dessas afirmações de Jesus, porque, afinal de contas, eles estavam no Oriente. No Oriente predominava a crença na reencarnação. Praticamente todas as filosofias religiosas orientais acreditavam e acreditam até hoje na reencarnação. Bom, me reportando a este livro importantíssimo de Geoffrey Hodgson, eu poderia dizer a vocês que ele didaticamente apresenta, tem 3 passagens, eu cortei a terceira para poder, estava já presente nas outras coisas, mas uma delas é esses 4 problemas que ele cita em relação à reencarnação. Bem didático e rápido, né? Mas que só tem 10 páginas, né? Pequenininho assim. Oi? Não são 2 só de páginas, é pequeno, mas não são só 10 páginas. A primeira é a justiça divina, desigualdade dos destinos humanos. Se a gente acredita em Deus, não pode deixar de acreditar na reencarnação. Né? Porque se a gente acredita em Deus e acredita que Deus é justo, não é possível acreditar em Deus justo se não for acreditando na reencarnação. Por quê? Porque nascem pessoas em diferentes condições, né, que já estão mais avançadas em umas coisas ou menos em outras. Então, onde estaria a justiça divina nesse sentido? Onde estaria a justiça divina se a gente entender que algumas pessoas, por alguma má sorte, sofrem alguma coisa e depois não tem mais tempo para se salvar e vai para o inferno, né? Então, assim, tem que ter a possibilidade de outras e outras chances, né? Se nós damos uma segunda, terceira chance para a pessoa, porque Deus, que é infinitamente bom, melhor do que nós, muito melhor do que nós, não faria isso. Então, isso é um dos problemas, que aí a gente botou, cada um dos 4 a gente associou a um termo sânscrito que é bem ligado, né, à teoria da reencarnação. O destino.
Da mesma forma que as desigualdades, né, existem também finalidades para a vida humana. Que se a gente levar em conta que as pessoas têm diferentes finalidades a cada na existência que nós conhecemos, essa aqui, nós podemos ter uma finalidade muito pequena ainda. Aí você vai dizer, não, e alcança essa finalidade, essa meta, né? Aí você diz assim, então aquilo foi aquele desejado para ele, para a vida dele, e acabou, enfim. Não, porque ele vai ter outras oportunidades para crescer, para galgar outros estágios, outros processos, né, avançados da vida dele. Então, nenhum dharma, nenhuma meta, nenhuma missão deve ser considerada melhor que a outra, mesmo que pareça, porque nós temos muitas e muitas existências, alguns podem estar mais à frente, outros menos do que no processo evolutivo, então associado ao dharma. Crianças prodígio, habilidades sem o aprendizado, ou seja, a psicologia não explicaria crianças que já sabem tocar piano, já sabem, digamos assim, executar realidades assim, diferentes, difíceis para a gente, né, sem ter aprendido. Então, sempre se considera a necessidade de um processo de aprendizagem, né? E isso, né, os visanas que seriam as memórias de habilidades específicas, como andar de bicicleta, por exemplo, que a gente nunca esquece. Então, geralmente esses visanas, eles são habilidades que se aprendem tão fortemente e entranha na alma, de tal maneira que fica registrado na outra existência. Não que a gente já venha a nascer sabendo exatamente, mas tem mais facilidade para aprender de novo. E é o que acontece normalmente. Ninguém já, assim, de imediato já sabe tudo, mas tem facilidade de aprender. Bom, e por último, memórias verdadeiras. Por que memórias verdadeiras? Porque muitos podem pensar que são ilusões da consciência ou telepatias, pegando a memória de outro, etc. Memórias pessoais verdadeiras, né? E geralmente elas acontecem com determinada morte trágica. Se uma pessoa teve uma morte trágica na encarnação, isso fica muito registrado como um trauma, até porque ele precisa daquela outra encarnação para se recuperar de uma morte trágica. Não teve tempo nenhum depois que morreu, talvez no mundo espiritual, no mundo fora do corpo, ela teve, como a gente vai descrever um pouco mais o que é que acontece em cada etapa disso, ela teve chance de minimizar algumas questões, mas na vivência corporal, né, na memória corporal, ele ainda não teve chance de resolver a questão. E aí vai ter uma outra existência. Então, essas memórias verdadeiras do Clésia, porque estão associadas justamente a problemas físicos ou emocionais ou psicológicos que vêm à tona junto com lembranças de encarnações anteriores, né? E até marcas de nascença. Bom, ele também fala de 4 conceitos básicos da doutrina da reencarnação. Primeiro, a questão do tempo e oportunidade. É fácil de entender esse porque, assim, nós não teríamos tempo em uma encarnação só de alcançar um estágio altamente evoluído que a gente ouviu de Buda, de Jesus, etc., tantos seres por aí. Então, isso aí faz parte da doutrina básica, a necessidade de tempo para a evolução. A descida à reencarnação. Então, a necessidade de vivenciar algo no mundo e depois levar essa experiência lá para cima. Vamos mostrar daqui a pouco, por isso que a gente não vai aprofundar tanto agora, 4 analogias tiradas do livro Filosofia Explicada que explicitam isso aí que eu falei, né? Essa necessidade o ciclo de ida e vinda no processo de reencarnação. Então, a vida depois da morte, as vidas nos planos astral e mental, né? Especificamente em estados emocionais que levam a pessoa a se reunir num ambiente, entre aspas, ambiente, porque talvez não possa ser chamado físico, local em si, né? Chamado cama loca, né? Onde se reúnem todas as pessoas, os seres, né? Ao desencarnarem, no mesmo estado emocional, porque o plano astral é o plano das emoções, né? E em seguida, logo depois, né, do processo, do tempo no plano astral, passamos ao plano mental inferior, em que vivenciamos junto com outros no mesmo nível de vibração, no mesmo nível de sintonia mental. Sabem aquela coisa da lei da atração? O mesmo nível de vibração são atraídas as pessoas para um
um plano de existência, para um nível de existência que é o Devachan, né? Então, dentro do conceito teosófico de reencarnação, entraria essa explicação do que ocorre nessa vida depois da morte. Vamos mostrar mais detalhes daqui a pouco, mas só para que a gente não deixe de incluir esses 4 itens. E por último, não poderia deixar de constar aqui um pouco dessa finalidade, vamos dizer assim, da reencarnação, que seria esse último item, né? Para que nós vivenciamos essas existências todas, né? A meta é o atingimento do Nirvana, né? O que é o Nirvana? Esse estado, né, de não existência de karma e de purificação desses corpos mais inferiores, para que a gente possa ter assimilado as experiências que ocorreram nesses corpos inferiores, nos corpos mais sutis, assimilados. Então, atingida a perfeição, o homem fica livre da roda do nascimento e morte, tendo ultrapassado toda a necessidade para o humano de mais experiências físicas. Bom, claro que existem as exceções, que nós não vamos entrar aqui agora, que são aqueles que preferem continuar dando prosseguimento à sua vida na Terra, né, depois que atingem já o adequado, os adeptos, e aí já se tornam mestres, né? Mas aí vamos falar de eras mortais. Então, assim, a primeira analogia que a gente pode falar é essa, que é de M. Bessa no livro Reencarnação, que eu recomendo também. Aliás, faz parte dos textos introdutórios da própria teosofia. Existem os manuais introdutórios da teosofia. A reencarnação é um deles, o livro, né? Então, ela diz o seguinte: a teoria da reencarnação afirma a existência de um princípio vivo, individualizado, que habita e vivifica o corpo do homem e que, por morte desse corpo, passa a outro após um intervalo mais ou menos longo, mais ou menos longo. Deste modo, as vidas corporais sucessivas sucedem-se como pérolas num fio, sendo este fio o princípio vivo e as pérolas as diferentes vidas humanas. É interessante essa analogia porque a gente vai entender, de certa forma, que existe um fio de conexão das existências todas, né? E as pérolas representariam essas várias existências. Então, de alguma forma, nós acumulamos, nós agregamos, nós aprendemos nesse processo. Vou passar para várias delas, porque são como analogias que tratam da mesma questão de forma diferente para que fique didático, né? Então, essa é a analogia das pérolas do fio. Essa aqui, que nós acabamos tendo que elaborar a imagem, fomos atrás do pássaro e repetimos ele várias vezes a posição para poder ilustrar essa analogia. Tal como uma ave marinha que plana nos ares, mergulha na água para apanhar sua presa e se eleva de novo ao seu próprio elemento, assim ocorre com o homem real, o ser espiritual, pertencente aos mundos superiores desde a Terra, para obter experiências que é o alimento para o desenvolvimento do espírito, levando-as de volta ao lar para assimilá-las em capacidades inatas e poderes mentais e morais. Então veja que interessante, porque mostra assim, que é interessante até a gente perceber os detalhes dessa analogia, porque o habitat natural da ave no ar, né? Então ele desce para um habitat que não é o normal dele, né? Passa por um período até de certo sacrifício, porque ele mergulha sem respirar um tempo. Claro que o tempo é curto na ave, né? O nosso não é tão curto assim. Mas pega o alimento. O que é esse alimento? É o aprendizado, a experiência, essa vivência que a gente tem na Terra. É bem interessante essa analogia, que é a analogia da ave marinha. Essa outra analogia diz o seguinte: uma vez assimilada a experiência de uma vida, a alma volta novamente à Terra para mais assimilação, ocupando um corpo mais adequado à sua condição já mais adiantada. Cada vida corresponde a um dia na escola, e cada vez que voltamos à Terra, reassumimos nossas lições no ponto em que as deixamos auxiliados por aquilo que obtivemos com o dever de casa, isto é, o estudo no mundo celestial, que é o lar da alma. Esse ponto da analogia
da escola é muito interessante, porque está dito aí que nós voltamos à lição do ponto em que as deixamos. Você poderia parecer assim, mas nós não passamos pelo Camaloca e depois pelo Delacan, por que a gente, nesse processo de vivência do Camaloca e do Delacan, nós não já evoluímos um pouquinho mais e aí quando voltamos já voltamos melhor? Mas é porque, lembre-se da analogia da ave marinha, ela vai vivenciar experiências diferentes dessa, que ela vai. Para que serve o Delacan, se não para que a gente possa ter uma pausa, e essa pausa ser uma pausa de assimilação, digamos assim, como a pausa do sono, em que você recupera as energias e que você pega aquelas experiências e eleva para um nível que é incompreensível para a nossa razão, mas é compreensível para os corpos mais sutis. Então é para a vivência dos corpos mais sutis conseguir assimilar tudo isso. O Carlos Lida usou uma analogia interessante. Digestão. Eu vi. Para digerir o alimento. Então, é uma analogia muito boa. Essa do sono também eu vi em alguns lugares, mas eu peguei só as que estão no livro de Pauli, né? Então, e tem mais a última, que é essa aí. Não nos recordamos de quando aprendemos a ler, mas o fato de que podemos ler demonstra a aprendizagem. Evitamos que o fogo nos queime, mas não nos recordamos da ocasião particular em que pela primeira vez nos queimamos e aprendemos a lição. Que são as faculdades inatas, senão uma lembrança inconsciente de assuntos bem dominados no passado? Temos aqui uma prova da exatidão da ideia de Platão de que todo conhecimento é uma reminiscência. Então, de certa forma, está aí claro para a gente o porquê do esquecimento de algumas coisas, né? Claro que assim, ao mesmo tempo que a gente tenta explicar o esquecimento das vidas passadas, a gente tem que também explicar por que alguns se lembram, né? Porque as crianças lembram, principalmente crianças que tiveram uma morte trágica, mas se lembram até uma determinada idade, porque é o período em que ainda estão com a estrutura do novo corpo, que elas estão ainda não muito bem formada, o cérebro ainda não está na sua plenitude, funcionando totalmente. Então ela tem mais recordações da vida passada do que da vida. E vocês vão entender muito mais quando a gente falar o mecanismo desses registros da memória, porque são registros de memória do corpo físico. As memórias do corpo astral, elas vêm muito tenuemente como sonho. Não vêm tão vivamente como as do corpo físico. Não tão vivamente porque o cérebro é outro, formado de outras matérias, de outra matéria do corpo novo, mas com registros do corpo da vida anterior. Essa é a analogia da memória seletiva. Bom, alguns termozinhos desses dois slides que vem agora a gente está usando para poder esclarecer melhor essa compreensão da memória. Samskara, não confunda com Sankara, Samskara, não confunda com Sansara. Sansara é outra coisa, certo? Mas Samskara, né, é, na verdade, um termo com importância central na filosofia hindu e nas religiões indianas, que significa selo, impressão mental, carinho psíquico, quando relativas ao conceito de karma, seriam as tendências inatas, remanescentes de alguma propensão instintiva que exercem influência sobre a constituição, as decisões e a natureza de cada pessoa. No hinduísmo, essa propensão psíquica é causada por karmas, tanto desta existência quanto de vidas passadas. Então, é interessante que a gente perceba que essas reminiscências são essas memórias que eu falei nesse instante, que se registram no cérebro da gente, memórias de outras encarnações. Então, a gente vai entender mais agora no próximo slide, que esclarece um termo, que é um outro termo que se chama skandhas, grupo de atributos humanos. Seria como se fosse assim, as características da personalidade, o caráter do indivíduo. E olha onde entra o samskara nessa história. Dentro das características, ou o caráter humano, do conjunto das características humanas, nós temos toda essa gama, né? Rupa, que é a forma em si, então as características físicas,
Por isso que muitas vezes uma pessoa tem características bem parecidas de uma imagem de uma outra encarnação. Lembra? E aí vai, claro, que entrar, mesmo na época os indianos não conhecendo ainda a genética, vai entrar o fator genético, mas o fator genético tendo uma interferência direta, né, do corpo astral no processo de formação. Então, aquela memória do físico presente ali vai fazer com que traços da outra encarnação apareçam também presentes, né, que vai ser esclarecido melhor daqui a pouco. Vidana, que é percepção, então algumas percepções mais aguçadas em alguns do que em outros, vivências de outras encarnações. A consciência em si, a ação, samskara, né, e o conhecimento. A ação, lembra que eu falei do exemplo, né, de atitudes, atividades, assim, habilidades que a gente tem, que a gente aprendeu na outra, coisa que a gente fez e praticou. Quando a gente faz uma coisa e exercita, a gente lembra muito mais do que quando a gente somente aprende pela memória. Né? Tudo que a gente aprendeu em encarnações anteriores fica registrado em um tipo de memória que a gente vai ver daqui a pouco, mas são muito mais lembrados pelo corpo mental. Se a gente acessa com facilidade o nosso corpo mental e a nossa memória cástica mental, a gente pode até lembrar de muita coisa com todos os detalhes de vidas anteriores. Mas caso não, a gente vai ter mais memórias emocionais e físicas. Bom, o samskara, ele tem uma divisão. São impressões deixadas na mente pelas ações individuais, vestígios de memória de outras vidas. Isso subdivide em visanas, que a gente já falou nesse instante, recordações de ações. Aí tem aqui, exemplo, andar de bicicleta, tocar um instrumento, etc. E klesas, recordações de aflições complexos, né, de vidas passadas, traumas e lutas. Repare que são essas coisas aqui, por isso que os samskaras são sempre falados quando se fala de reencarnação. São essas as memórias que aparecem com muito mais força de uma encarnação para outra. Né? As outras também vêm de maneira mais, mas essas vêm com muito mais força e que são registradas inclusive nos experimentos científicos, quando se faz uma avaliação da outra encarnação, se compara se a criança que está lembrando existiu, a outra encarnação era verdadeira, se não era essa coisa que a gente vai ver. Aqui essa é uma ilustração que a gente fez com o objetivo de entender uma passagem que às vezes tem um texto enorme nos vários livros de reencarnação dizendo o que reencarna e o que é que não reencarna. E às vezes até uma confusão. O que reencarna é aquilo que passa de uma vida para outra, ou é aquilo que... Enfim, aqui já foi dito vários termos para isso, né? Já foi dito a alma, já foi dito o ser supremo, o ser superior, etc. Né? Ou a entidade, como alguns autores chamam, a Edgar Cayce, que a gente vai falar daqui a pouco, ele usa o termo entidade. Então, assim, o que não reencarna é o que morre, na verdade. O que morre de fato na encarnação. Né? O corpo físico, tanto o denso como o etérico, o corpo astral e o corpo mental inferior. Esses se dissolvem. Depois que o corpo físico morre, passamos um tempo no Kamaloka, usando o corpo astral, durante um período. Daqui a pouco a gente vai ver que período é esse, que varia do autor. E depois passamos um período no corpo mental inferior, que o superior está aqui, né? Usando o nosso corpo mental propriamente. E algumas pessoas, alguns seres mais evoluídos, conseguem até passar um pequeno tempo no corpo causal. E é interessante que quando eles passam um tempo nesse corpo causal, um tempo curtíssimo, segundo o padre, é como se eles estivessem voltando para casa de fato. Porque até aqui no corpo mental, você está no plano mental, até o plano do está o primeiro representante da alma, que é esse corpo mental superior, o corpo causal. Você ainda está como se estivesse vestindo roupa. Aqui é como se estivesse nu mesmo, como espírito, como ser, como alma. Então você se sente livre, mas é um tempo curto. É como se fosse um benefício conquistado pelos méritos, né? Se é o astral, é muito melhor do que aqui. Ok. Com certeza, menos peso. Mas de qualquer forma, olha como você aqui está longe ainda, mas de qualquer forma a libertação é bem maior aqui. E aqui está dito, ó, os três corpos, a tríade, né?
que, se a gente pode chamar de corpo aqui, né, mas os 3 princípios que de fato reencarnam, que estão presentes em todas as encarnações. Né? Então, o corpo mental superior, né? O corpo búdico e o corpo átmico. Então, é o chamado Atma Buddhimanas. Né? Eu trouxe agora aqui uma série de passagens que nos fazem remeter para questões, né, muito trabalhadas depois desse livro, até pela ciência, pela filosofia. Então, as lembranças de vidas passadas se manifestam ocasionalmente em crianças que têm lampejos de sua vida anterior e que algumas vezes rememoram muitos detalhes, especialmente se tiveram mortes violentas em sua última encarnação. Aqui é um exemplo, né, que foi tirado até de um trabalho de Antídoto, né, que a gente vai mostrar até daqui a pouco. Esse gráfico que nós refizemos, né, já é para tentar ilustrar mais ainda aquilo que a gente falou nesse instante. Mas, de certa forma, aqui é para a gente tentar explicar a questão da memória. Falamos da memória que se manifesta em algumas crianças. Que memória é essa? Como é que essa memória aparece e vem na fase infantil? Aqui nós temos os vários planos, né, os 7 planos, né, o físico, astral, mental, búdico, átmico, anupadaka, monádico, iádio, divino, e as suas 7 divisões, cada um com suas 7 divisões. Fica pequenininho aqui para ler, mas entendo que aqui são os vários subplanos de cada assim, faltou botar aqui o corpo etérico, né? Estou esquecendo, mas aqui o corpo físico denso, aqui seria o etérico, né? Então, assim, nós temos um representante do plano físico, que é esse átomo permanente do físico, né? Que ele guarda toda a memória que nós vivenciamos no plano físico. Tudo que aconteceu conosco no plano físico, naquela existência, fica registrado nesse átomo permanente. Fica registrado em todos os átomos, certo? Mas no momento da morte, um deles, que geralmente é do subplano mais sutil do plano físico, ele absorve essas informações todas, né? E aí guarda essa memória. Como se vocês tivessem, por exemplo, como se estivesse zipando no computador. Você pega aqueles arquivos todos e zipa num arquivo de memória e diminui o espaço, né? Se você pegar aquele arquivo zipado e levar para alguém, né, e botar no outro computador e extrair dele, você vai extrair tudo daquele jeito. Hoje em dia a física quântica já tem até um nome para esse. Existe uma partícula que eles chamam de qubit. O qubit é o bit quântico, que é como se eles estão estudando, os cientistas que estão estudando a possibilidade de teletransporte, eles estão tentando a possibilidade de fazer o corpo todo da pessoa, com todas as suas características bioquímicas e atômicas, serem representadas por um qubit. Então imagine se você todo se transformar em um qubit desse, é como se você zipasse uma pessoa, aí você transporta ela para outra localidade, usando aquela experiência de emaranhamento quântico, vai para outro lugar e depois dizipa ela em outro lugar e você aparece. Então imagine como vai ser no futuro você não ter mais transporte físico, você poder. Muita gente que não ficou com medo de vir para cá por causa da conversa de Iemanjá, podia desaparecer, virar um qubit lá e aparecer aqui. Mas isso pode existir depois da morte. Estão estudando isso. Não, mas é vivo mesmo. A pessoa não quer morrer, não. A pessoa que quer vir para cá não quer morrer. Vai querer aprender e continuar. Mas eu estou dizendo que depois da morte, precisarmos toda essa dinâmica quântica, ela continua. Sim, lá é mais fácil acontecer, porque a tecnologia do físico ainda está atrasada em relação aos níveis mais sutis. Bom, mas de qualquer forma, aqui para a gente entender, um átomo permanente físico, um átomo permanente astral, que registra a memória de toda a experiência emocional, sentimental e emocional, fica aqui, tá vendo? Um átomo permanente mental, que vai registrar a memória de toda a experiência do mental inferior aqui. Então eles, no momento da morte, aquela experiência que se fala do chamado retrospectiva da reencarnação que a gente tem, na hora que a pessoa está morrendo, às vezes até se tem uma experiência de quase morte e volta, já teve até esse processo já, de transferir a memória toda para o átomo permanente. E quando transfere essa memória toda para o átomo permanente,
ele está, de certa forma, passando em revista tudo que aconteceu na vida em fração de segundos. Certo? Como se fizesse um backup. É como se salvasse tudo que você tinha no computador. Aí você tem, aqui, ó, quando você chega nessa fase aqui, ó, segundo os autores, segundo Annie Besant, no livro Um Estudo sobre a Consciência, esse registro vem para o búdico, vai direto para o búdico, não passa pelo mental superior não, porque o mental superior também faz parte dessa tríade, só que o mental superior também tem um registro das experiências com o mental superior, com as intuições que nós temos, as criatividades, as coisas que a gente tem criativas também são registradas aqui, mas elas já são imortais. Esses registros já são imortais, então eles já ficam nessa tríade imortal aqui, do Atma, Buddha e Manas. Então, essas informações vão para essa tríade e são registradas ali e guardadas. Então é por isso que quando a encarnação ocorre, que se forma de novo o corpo mental, o corpo astral e o etérico que vai gerenciar o momento do nascimento, aquele nascimento do óvulo e tal, vai acompanhar aquele processo todo da formação do corpo, que não é DNA coisa nenhuma que faz isso, já se provou pelo projeto Genoma que o DNA não tem condições suficientes de gerir esse tipo de situação, não tem nem quantidade de genes suficiente para isso. Então, esse campo morfogenético que gerencia o processo do nascimento todo, já está com essas memórias todas aí presentes. Trazem à tona algumas memórias dessa dentro do corpo etérico e do corpo astral, gerenciando esse processo sob comando do mental. Aí aqui trouxe essas ilustrações que mostram também os átomos permanentes, que seriam aqueles registros acásticos. Leadbeater, depois de um certo tempo, resolveu chamar a caixa somente a matéria do plano mental. Só que, se a gente for se reportar aos textos mais antigos, hindus, na verdade a caixa serve para todos os livros. Até a própria Helena Blavatsky, quando ela escreveu o livro A Doutrina Secreta, lendo na luz astral, o que ela estava se referindo na luz astral? Ela estava pegando os registros acásticos do astral, que tinha lá, alguns do mental também, mas ela tinha aqueles registros ali que ela capturava. Né? Então, esses acásticos são esses repositórios de informações que estão presentes e nunca se perdem. Né? Estão no universo, estão na atmosfera, estão no mundo não local. A gente fala assim, está aqui, está ali e tal. Está em alguma biblioteca? Não está, porque não existe biblioteca, porque isso é um mundo não local. A gente, quando fala em biblioteca, a gente está falando do mundo físico que precisa de uma localidade. Aqui mostrando o processo. Né? Eu até representei aqui atrás uma ilustração, não, está mais adiante. A gente vai voltar um pouco nisso. Eu trouxe aqui só para vocês terem uma ideia, de vez em quando, para não ter que trazer um volume tão grande de livros, alguns livros que eu recomendo, foram alguns que eu li no tempo que eu já fiz muitas vezes palestras de reencarnação, mas em centro espírita e tal, e esses eram os livros que a gente se baseou. De certa forma, esse aqui fala da reencarnação historicamente falando, e é muito interessante porque ele não só, ele tem capítulos que falam das várias seitas, como aqui a encarnação é vista em cada uma dessas filosofias, e depois os reencarnacionistas famosos dentro da história que falavam da reencarnação de cada um de sua maneira. O Gabriel Delany, que é um pesquisador espírita, né, cientista, que fez várias experiências, não só de regressão de memória já, e também algumas com a memória, o estudo da memória de animais e tal. Terapia da reencarnação, que faz um apanhado de várias filosofias e vários autores que estudaram as vidas passadas, e o Padre Gênesis A Grande Lei, que é um autor brasileiro. Tive oportunidade de assistir 2 palestras dele aqui em Salvador, quando ele esteve aqui na Escola de Medicina. Ele até autografou nosso livro, e ele faz uma abordagem bem médica, bem científica, bem neurológica sobre isso, trazendo informações de livros da grande síntese, livros de André Luiz, etc. Já aqui são livros que tratam também de fundamentos da reencarnação, e que aí a gente tem esse aqui de Hermínio Miranda, talvez um dos maiores estudiosos aqui em Salvador, daqui do Brasil, sobre reencarnação, né?
A Memória e o Tempo, que teve várias edições. A Reencarnação e a Lei do Karma, que é de William Atkinson, que é um autor simpatizante da teosofia, que não é propriamente teosófico. Ele fala, inclusive, a abordagem teosófica e outras abordagens nesse livro aí. Helena Wambach é uma autora que estudou muito a questão das vidas passadas, fez todo um traçado importante, e Jim Tucker, que é talvez o sucessor de um dos maiores pesquisadores de casos de reencarnação, que é o sucessor de Ian Stevenson, porque ele é da mesma universidade e atualmente ele é o chefe do departamento de pesquisas de personalidade da Universidade de Virgínia, que é onde o Ian Stevenson começou os trabalhos dele, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Aqui o Ian Stevenson, né, faleceu em 2007, é um dos maiores atividades. Eu diria a vocês, inclusive, que Carl Sagan se diz ateu, né? Se dizia ateu. E ele disse que talvez o único pesquisador de parapsicologia que mereceria maior estudo seria Ian Stevenson, graças à profundidade da pesquisa dele, a meticulosidade que ele tinha na pesquisa que ele fazia. Inclusive no livro dele, que é um clássico, esse aqui que já esgotado, já tem uma publicação nova, em português, que é 20 casos sugestivos de reencarnação. Eu consegui um selo esse livro. Ele tem 2 casos aqui no Brasil. Os 2 casos aqui no Brasil são catalogados por Francisco Valdomiro Lores, que talvez você já tenha ouvido falar. Francisco Valdomiro Lores teve 2 casos de filhas, 2 filhas dele. Uma filha faleceu e nasceu uma outra que veio depois. E ele era uma pessoa que conseguia traduzir vários livros em várias línguas sem nunca ter aprendido ele próprio. Então os livros dele, por exemplo, o livro dele de Cabala mesmo, que ele escreveu, o Bhagavad Gita, que tem traduzido por ele traduzido o sânscrito. Então é um fenômeno de xenoglossia, que o Ian Stevenson também estudava. Quer dizer, você tem a possibilidade de recordar línguas que se aprendeu em outras encarnações. Então foi um pouco aquilo que a gente falou ali, nesse instante, de alguns exemplos de skandhas, alguns samskaras, que a gente guarda de vidas passadas. O Ramendranath Banerjee é indiano e começou essa tarefa de pesquisar crianças que tinham memórias espontâneas antes de Ian Stevenson, na Índia. E isso estimulou Ian Stevenson. Quando Ian Stevenson se tornou chefe do departamento em Virgínia, ele todo tomou conhecimento, inclusive o Banerjee foi o intérprete dos casos todos de indianos que têm 20 casos sugestivos de reencarnação, se não me engano, são 6. Todos eles o Banerjee serviu de intérprete da língua indiana. E, por último, o Hernando Guimarães Andrade, que é um cientista brasileiro de reconhecimento internacional. Eu encontrei vários livros de outros países, de outros autores e tal, que citam o Hernando Guimarães Andrade pela pesquisa que ele fez, dando certa continuidade também do que Ian Stevenson fez aqui no Brasil, né? No Instituto de Pesquisas Biopsíquicas, né? o IBPP, que permaneceu durante muitos anos fazendo pesquisas não só de reencarnação, mas de outros assuntos psicológicos. Esse é um livro clássico, citado também pelo próprio Ian Stevenson e pelo Hernando Guimarães Andrade, de Carl Miller, né? Reencarnação baseada em fatos. Esse foi um dos livros que me ajudaram muito a compreender a reencarnação. Nas palestras que eu fiz foi uma base. O 20 casos sugestivos, o livro de Banerjee em português, tanto Ian Stevenson como Banerjee tem muitos outros livros, mas esses são os que tem em português, e aquele ali, Reencarnação no Brasil, de Hernando Guimarães Andrade, um livro que traz os muitos casos que foram registrados aqui no Brasil. Que ilustra aquilo que a gente falou nesse instante da rupa, né? Da memória corporal, um skandha rupa, como chama. Skandha é essa característica do humano, e o rupa é corpo físico, né? Então, forma. Então, é um exemplo de uma paulista de Sorocaba, em 1939, ela, pequena, começava a falar da existência dela como francesa, né? Dizia que ela viveu na
lembrança, em certo momento, os soldados da Primeira Guerra, né, invadiram a casa dela, já dando tiro. E quando deram o tiro, pegou um tiro nela. Ela morreu. E essa morte traumática fez ela lembrar, na outra narração dela, que foi do Brasil, em 1939, ela já estava com 3, 4 anos, e lembrou disso, e disse que ela tinha tomado um tiro. E tinha as marcas, ó, tanto da entrada como da saída da bala. Isso foi registrado e catalogado como uma das experiências de reencarnação. Aí tem essa fala dela aqui, ó, lembro que bateram a porta, o soldado entrou e recebeu um tiro, senti sede, pedi água e morri. Então, assim, ela contou essa lembrança espontânea, com 3 anos de idade. Então, nem sempre precisa de um estímulo hipnótico ou alguma coisa desse tipo. É os chamados exemplos das marcas de nascença. Esse é um exemplo que eu prefiro até que vocês vejam um vídeo, acho que dá tempo da gente mostrar. É o caso dessa criança que teve uma lembrança de quando foi piloto na Segunda Guerra Mundial, Carl Ellis. Ele teve uma lembrança de quando ele foi o Heinrich Richter, né? E é bem interessante, né? Vocês já viram isso? Eu já vi. Né? Bom, mas eu acho que Mas é interessante. está dublado, então eu vou. Esse está dublado, o outro que está legendado. Eu vou botar aqui. Não sei se está o suficiente. Pode ficar aqui. Acompanhou uma outra vida. É a música de Strauss. O que mais me interessou no caso de Carl foi seu comportamento único para uma idade bastante jovem. Desde o início, Carl era diferente. Nascido em 72, era o terceiro filho de Bob e Jean Adams, de Middlesbrough, Inglaterra. Carl era diferente dos irmãos, que tinham cabelos e olhos negros. E ele era alourado, quase ruivo, com olhos azuis. Carl era diferente, porém desconcertava mais as pessoas quando se expressava através de palavras. Ele dizia que já havia morrido num desastre de avião em um prédio. E não levava muito a sério, achando que eram fantasias infantis. Quando tinha 3 anos, Carl Evans fez uma afirmação surpreendente. Disse que era piloto da Força Aérea Alemã e que havia sofrido um acidente com seu avião após um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Tudo isso parecia loucura, dito pelo menino. Mas segundo o Dr. Ian Stevenson, diretor de estudos sobre a personalidade da Universidade de Virgínia, as afirmações de Carl eram semelhantes a outros casos que ele havia estudado. A referência a uma outra família é muito comum nesses casos. E Carl parecia ter uma imagem muito clara da outra mãe. Eu me sentia mal quando ele falava da outra mãe. Ele a descrevia como gordinha, morena e bastante dominadora. Usava o cabelo preso atrás da cabeça e quando ele ficava muito travesso, ela o ameaçava levá-lo. Stevenson começou a estudar o caso de Carl em 83 e ficou fascinado com os desenhos feitos pelo menino antes dos 5 anos de idade. Ele desenhava a cabine de um avião com todos os aparelhos. E quando perguntavam, ele dizia para que serviam e de onde saíam as bombas. Ele sempre afirmava que soltavam bombas. Jim, pai de Carl, pensava tanto nas histórias do filho que resolveu investigar pessoalmente. Sempre tentava surpreendê-lo em alguma falha. E um dia eu disse que voava com o Messerschmitt 110 e ele disse que era um avião de combate. Na saída do trabalho, eu fui à biblioteca para procurar sobre aviões alemães na última guerra. E o avião que mencionara era um bombardeio, conforme ele havia dito.
O mais interessante era que o menino de 5 anos não possuía acesso a informações sobre a Alemanha ou sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu nasci depois da guerra e não havia esse tipo de informação em nossa casa. Nunca me interessei por filmes de guerra e não tínhamos livros sobre aviões em casa. Segundo a mãe de Carl, na única vez em que assistiram a um filme sobre a guerra, o menino logo assinalou algumas falhas existentes no filme. Uma noite estávamos assistindo a um filme de guerra e Carl disse que um dos atores era como o sargento dele quando estava na Força Aérea, mas que a insígnia ficava do outro lado do uniforme. Jim foi à biblioteca e pesquisou. A insígnia ficava mesmo do outro lado. Tantas coisas iam sendo confirmadas ao passar do tempo. Era impressionante. As histórias de Carl eram bastante polêmicas, mas houve uma vez que foi a mais incrível de todas. O menino dizia lembrar de sua morte violenta. Quando tinha meu avião, eu bati no edifício, dizia ele. Afirmava que perdera uma perna e que morrera de hemorragia. Aos 9 anos de idade, a fantástica história de Carl foi documentada num livro sobre a reencarnação. Numa das passagens, Carl narrava com detalhes impressionantes do seu acidente fatal. Dizia que estava voando baixo quando perdeu a consciência. E acordou a tempo de ver que ia bater contra um edifício. Fez um esforço para tentar evitar a colisão, mas era tarde demais. Não pôde evitar o acidente. Quando o livro foi publicado, os jornais ingleses se interessaram pela história de Carl. Mas, segundo seu melhor amigo, a publicidade fez com que Carl fosse alvo de zombaria. Os meninos na escola riam dele, chamando-o de Hitler, de nazista, de piloto alemão. E faziam saudações nazistas, dizendo que ele inventava histórias somente para poder aparecer nos jornais. E aos 9 ou 10 anos parou de falar no assunto. É normal que os meninos deixem de falar sobre sua vida anterior, à medida que vão crescendo. E às vezes não sabemos se estão escondendo algo ou se realmente se esqueceram. Seria Carl Aaron a reencarnação de um piloto alemão que sofreu um acidente de avião na Segunda Guerra Mundial? Quando Carl cresceu, parou de contar histórias de seu extraordinário passado e começou a falar sobre o que aconteceria no futuro. Uma tarde, Carl e eu estávamos no quarto, falando de fatos corriqueiros, coisas de meninos. E ele disse que iria morrer de hemorragia, antes mesmo de completar 25 anos. Ele morreria sangrando. Quando Carl cresceu e teve um filho, já havia parado de falar sobre a estranha vida que devia ter vivido. Os pais e os amigos de Carl sempre tiveram esperança de poder explicar seu passado, porém esse dia jamais chegou. Numa noite quente de agosto de 95, a vida de Carl terminou abruptamente nestes trilhos de trem. Quando eu fiquei sabendo da morte de Carl, fiquei aflito. Fiquei pasmo. Após discutir com um colega de trabalho, Carl foi apunhalado várias vezes, vindo a falecer de hemorragia aos 22 anos, conforme havia previsto há mais de uma década. Era excepcional que Carl tivesse previsto as circunstâncias e a época de sua morte. Porém, a história não termina aí. 2 anos após a morte de Carl, as autoridades de Middlesbrough, na Inglaterra, encontraram algo que o surpreendeu. A menos de 1 quilômetro da linha de trem onde Carl havia morrido, operários de uma obra encontraram um bombardeiro alemão da Segunda Guerra Mundial. O cônsul honorário John Knight acompanhou a escavação para a retirada do avião. E ao comparar as declarações de Carl e o bombardeiro, ficou extremamente desconcertado. Eu não acredito muito em paranormalidade, mas existem coisas que devem ser explicadas.
E eu não posso fazê-lo. John Knight não era o único cético atraído pelo mistério. Hans Mondor, cônsul-geral da Alemanha, também demonstrou um grande interesse pela história. Os operários descobriram um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial bem perto da linha de trem, que havia sido derrubado em janeiro de 1942. Carl havia dito que sua vida anterior havia terminado exatamente em 1942. Foi um choque, sabia? O avião caiu exatamente no mesmo ano que Carl dissera ter morrido. Segundo as autoridades, o avião levava 4 passageiros e somente 3 corpos foram encontrados. Depois, o último membro da tripulação foi identificado como sendo Heinrich Richter. Em dezembro de 1997, fui informado que haviam encontrado o último membro da tripulação. Seria possível que Karl Eron tivesse alguma ligação com o bombardeiro alemão com a vítima que foi encontrada dentro dele? As coincidências eram tantas que as autoridades começaram a investigar as afirmações de Karl. Ele disse que havia estado numa missão na Inglaterra e que havia sido derrubado e se ferido com o avião. A descoberta seguinte foi ainda mais misteriosa. As autoridades encontraram um anel do piloto alemão. Nele havia a letra P. Será que pertencia a algum membro da família de Heinrich Richter? Carl dizia que tinha um irmão, também aviador, que morrera antes dele e que se chamava Richter. As autoridades tentaram em vão fazer contato com algum membro da família do aviador alemão, que foi enterrado na Inglaterra com a presença dos pais de Karl em seu funeral. Era como se estivéssemos sepultando Karl novamente. Eu lembro que minha esposa disse, no piloto alemão, que agora ele poderia descansar em paz, tanto na vida anterior quanto nessa vida. E esperamos que seja o final de tudo isso. Seria Karl Eron o espírito materializado de um piloto alemão? Os que participaram dessa história permanecem atormentados pela recordação de um menino que tinha certeza de ter vivido uma outra vida. Eu sou cético, mas ao avaliar o caso, reconheço que existem vários fatos que se encaixam. Acho bem possível que quando o avião se acidentou, Karl estivesse nele e que tenha reencarnado. Acho que Karl tentava nos dizer alguma coisa. Esse é um tipo de caso que surpreende não só pela reencarnação, pela lembrança da criança desde pequena, né? Mas pelas circunstâncias em que aconteceu, porque o avião digamos, o Karl ter morrido, né? Na proximidade do lugar onde encontraram o avião depois, de certa forma, não era outro amigo dele tinha dito que realmente ele queria dizer alguma coisa. Não só ele queria dizer alguma coisa, mas provavelmente outros seres também estavam querendo dizer, né? Não ser outro carro, ou não ser mais Eva, que estivesse querendo trazer à tona essa mensagem que foi catalogada no livro de Ian Stevenson, não esse, mas no livro Reencarnação, Casos Europeus. E é um dos casos bem importantes da história da reencarnação, né, que ficou registrado, ficou marcado e chamou a atenção da população mundial em relação a essa história. Uma história que realmente ficou bem marcada. O Ian Stevenson, a mãe de Ian Stevenson era teosofista. Então, de certa forma, o interesse dele por estudar esses casos tem essa natureza também saúde, né? Então, aqui, né, eu trouxe alguns livros sobre a outra questão que vem logo em seguida, que serve para a gente como prova, né? Talvez, muitos até dizem que os casos de lembrança de memórias infantis não funcionariam como prova da reencarnação. Eu acho que se não for essa prova, eu não vejo outra possível, porque do jeito que é registrado, catalogado,
eu entendo isso como prova se a gente não for trabalhar a ciência dentro de uma perspectiva tão rígida e positivista como a do passado. Mas uma outra, que se constitui como uma prova talvez mais fraca, porque está dentro do âmbito da subjetividade, sem ter como se provar muito, a não ser que se faça o mesmo tipo de experiência, como alguns foram feitos, em alguns casos raros, de verificar a veracidade, são as recordações de vidas através de regressão de memória. Algumas hipnóticas, outras não, outras por simples sugestões. E isso é uma verdadeira terapia hoje, né? Alguns terapeutas de regressão de memória dizem que pouco importa se a pessoa realmente lembra ou acredita na reencarnação ou não, porque elas, de qualquer forma, são curadas, independente de acreditarem ou não. Aqui, esse livro, né, o de Albert de Rochat, né, que é um estudioso, pesquisador espírita, talvez possa ser considerado o primeiro livro que fez realmente sistematicamente, metodicamente, uma regressão de memória, né? Eu esqueci de dizer que o Banerjee foi o que também criou o termo memória extracerebral, que é um termo que se dá na parapsicologia para a reencarnação. Reencarnação, para tirar qualquer associação com religiões, na parapsicologia se faz memória extracerebral. Mas a regressão de memória sistemática, do jeito que se trabalha hoje, foi iniciada por Albert de Rochat, por várias experiências que ele fez. Depois a gente tem aqui Edith Fiore, que é famosa nesse livro, entre outros, que ela tem mais uns 2 ou 3, inclusive em português, Já Vivemos Antes, é uma das que fez pesquisa e criou também todo um traçado todo um processo metodológico. E depois temos o Roger Ruger, que é um autor junguiano que fez terapia de vidas passadas com pacientes, e ele sempre ia até ao período perinatal. Quando ele percebeu que alguns problemas já eram muito fortes no período perinatal, ele tentou voltar um pouco mais, e quando voltou, ele descobriu outras encarnações, e ele, que não acreditava, passou a acreditar por isso, começou a estudar e acreditar mais na reencarnação por causa disso. Então, tanto ele como o Brian Weiss, os dois começaram por terapia de regressão de memória apenas até a vida intrauterina e acabaram acreditando, estudando e sendo difusores da reencarnação por causa da experiência que fizeram, né, com seus pacientes. Mas eu quero destacar esse, talvez como o mais importante de todos, porque esse é considerado o pai da terapia de vidas passadas, o Maurice Necton. Foi o que realmente introduziu a metodologia. Ele criou a técnica de você, por exemplo, quando a pessoa repete muito uma mesma frase, a vida é horrível, a vida é isso aqui, né? Ou então uma frase que você repete muito, ele acredita que isso é algo que vem de outra encarnação e que você traz como reflexo, né? Até porque, por exemplo, é algo que fica registrado no límbico, no cérebro límbico, que é o cérebro das emoções. Que é, aliás, no cérebro límbico, mas antes disso também o cérebro límbico, o reptiliano antes dele, né? Que é aquele que fica repetindo por reflexo algumas coisas. Então você traz de uma raiz, de uma origem mais anterior, né? E de certa forma ele usa isso como gatilho no processo terapêutico. E ele prefere, inclusive, até que a pessoa não seja hipnotizada. Em alguns casos é necessário hipnotizar, em outros até por sugestão hipnótica, a pessoa mantendo a consciência. Ele diz que quando a pessoa mantém a consciência no processo regressivo, a terapia é mais rápida, dura em torno de 3 meses ou um pouco mais. Quando precisa da hipnose, às vezes demora mais, porque a pessoa tem que trazer à tona aquela informação para a consciência. No fundo, se a pessoa vivenciou algo que causou um medo na pessoa, que foi de outra encarnação, no processo de terapia de vidas passadas, a pessoa tem que lembrar daquele fato, e geralmente ele pede que a pessoa vá àquele fato, lembre de algo que lhe atormenta muito, vá ao seu maior problema, a origem do seu maior problema, né? A pessoa vai lá. Aí ele faz a pessoa ir até o momento da morte dela naquela encarnação, para ela ver que aquilo acabou naquele momento, e que a vida agora é outra, e que a pessoa tem que vivenciar a sua nova realidade, já deixando para trás aquelas coisas, ou tentando enfrentar aquele problema de outra maneira. Curiosamente, algumas pessoas até dizem assim, mas essas recordações que você relata no seu livro sempre são de coisas traumáticas, coisas ruins, a pessoa não tem lembranças boas, não.
Aí ele disse, não, tem sim, só que eu faço questão de que a pessoa não lembre dessas coisas boas. Porque ele pede que vá para as coisas ruins, porque essas coisas boas também são raízes para o que a pessoa tem de vivência hoje. São elas que formam, por exemplo, a segurança, a capacidade dela de reagir às coisas de uma maneira mais segura e mais madura hoje, por causa dessas vivências do passado. Se a pessoa recordar conscientemente que aquilo foi uma existência passada, ela pode até perder aquilo que ela já conquistou e ter que lutar de novo por aquilo na encarnação nova. Então, veja como é complicado. Então, por isso que ele sempre pede que a pessoa vá ao seu maior problema e tenta resolver, se concentrando naquele problema. Aí ele diz assim, quando o paciente me procura, buscamos localizar sua dor maior, sua dificuldade mais acentuada para enfrentar a vida. A partir dessas emoções, ele irá percorrer o passado para encontrar sua fonte. O Roger Huber, inclusive, criou esse gráfico aqui interessante para mostrar que se ele antes trabalhava dentro de uma esfera muito restrita, que era essa, né, a existencial, das coisas que ele vive no momento que está passando, algumas vezes coisas que são daquele momento, né, problemas do momento, aspectos biográficos, né, que já envolvem um pouco da história dele, aspectos somáticos do corpo especificamente, ele passou a incluir esses aqui também quando ele fez essas pesquisas de terapia regressiva. A perinatal, quando no início logo ele já trabalhava somente com a vida intrauterina, mas depois ele começou a trabalhar com aspectos de vidas passadas e aspectos ainda mais profundos que eram os arquétipos, envolvendo a psicologia junguiana dele. Então, ele criou esse que ele chamava de Lotus, né? Ele chamava de Lotus, mostrando que o ser está aqui no meio e as ressonâncias vão acontecendo em cima de todas essas experiências e buscar, ele chamava de coex, porque era uma experiência condensada, né? Então, onde estaria todo o complexo humano. Ele até chamava complexo emocional de vidas passadas, onde a gente traz coisas. Complexo, gente, não é só coisa ruim, não. Você traz coisas boas também. Então, o complexo são todas aquelas conexões, né, mnemônicas que a gente tem da nossa realidade, que ajudam a gente em alguns momentos, atrapalham a gente em outros, mas que são todas coisas conectadas que estão associadas à nossa memória. E aí, as vidas passadas têm uma participação muito forte. E ele, como junguiano, né, no final do livro dele, ele tem um capítulo extra que tem a pergunta assim: Jung acreditava em reencarnação? E é curioso que ele diz o seguinte, que, aqui abrindo parênteses, que a filha de Jung disse que muitas coisas que estavam escritas no Memórias, Sonhos e Reflexões, que levou um tempo, Jung pediu que fosse publicado somente depois que ele morresse, porque tinha muita coisa de Freud que ele queria estudar e tal, mas a família levou um tempo também decidindo o que colocava e o que não colocava. Então houve uma certa censura no livro, e mesmo assim você ainda vê lá num capítulo de Vida Após a Morte que ele fala sobre reencarnação como algo possível, né? Mas seguindo a filha de Jung, ele escreveu muito mais do que o que está ali. Aí ele até perguntou, Roger Huber, entrevistando a filha de Jung, e aí ele perguntou assim: como você sabe? Ele disse: porque eu tenho os escritos originais, e mostrou a ele os escritos originais. Então foi uma prova real, estava até numa redoma assim. Então, a prova real de que ele tinha realmente uma profundidade de crença na reencarnação que não havia sido. Ele não havia colocado isso antes, até porque o Conselho de Psicologia da época provavelmente não concordasse de fazer essa explicitação. Mas, como Memórias, Sonhos e Reflexões, poderia aparecer e a família não deixou. Eu até pensei no início que muita coisa tinha sido censurada pela editora Vox, né, pela editora evangélica católica. Eu até comprei o livro Memórias, Sonhos e Reflexões em inglês e saí procurando para ver se tinha alguma alteração, e não foi. Depois que eu vi no livro de Ruger, que ele disse que foi antes disso, a própria família que fez essa. Mas eu acho que ele tinha gosto pela literatura indiana. Sim, de toda, não só indiana não, de toda a escultura. Bom, esses livros entram numa esfera que é muito interessante, e talvez a nossa área da teosofia tenha muito a oferecer de enriquecimento, que é clarividência analítica, o acesso aos registros arcásticos, né? Então esse livro que é um dos
livros que eu mais gosto tratando de reencarnação, eu também trouxe ele, né? Mas de Gina Seminara. Gina Seminara. Muitas Moradas. Ela fala muito de Edgar Cayce, mas não só dele, porque ele talvez tenha sido o médium, o sensitivo que associou, conseguiu buscar os registros acásticos com mais fidelidade, mais profundidade dos Estados Unidos. Né? Aqui um livro que tem assim, os relatos das próprias encarnações dele mesmo. Esse é um livro que eu acabei contando, que é do grupo que ele tem uma instituição que funciona até hoje, né? Que é a Associação de Pesquisa para Pesquisa e Iluminação, o ARI, né? E essa instituição tem publicado vários livros que pegam, quer dizer, já catalogou os 14.600 e tantos leituras de vida que ele fez, são as leituras acásticas que ele fez, catalogadas por número, e a gente encontra algumas que ajudam no entendimento dos sonhos e da interpretação dos sonhos, que nós vamos falar na próxima palestra, e algumas que falam da reencarnação, outras que falam dos poderes latentes no indivíduo e tal. E aquele livro último que é familiar nosso, que é falando das vidas de Alcione, né? Que é Livre-Arbítrio e MBS, fazendo uso da clarividência, fazendo toda uma trajetória reencarnatória de muitos e muitos milênios, mostrando todo o processo e até usando pseudônimos para os personagens que estão presentes em cada época. Inclusive Alcione, na verdade, é Krishnamurti, né? Que é o nome que é dado para ele. Aqui, já falando um pouco de Edgar Cayce, ele tem na leitura dele 2.823, que eu falei que foram 14.000, então essa era 2.823, ele diz: para cada entidade na Terra, a entidade é a alma, é o que reencarna para ele na terminologia dele. Acontece o que acontece devido ao que já aconteceu. E cada momento depende de outro momento. Portanto, uma estada na Terra, como indicamos, é como uma lição na escola da vida e da experiência. É muito interessante ler as leituras de vida dele, porque ele tem verdadeiros ensinamentos eternos, ensinamentos que ajudam a gente muito. É uma coisa assim, bem interessante o trabalho de Edgar Cayce. Agora aqui é um gráfico que eu achei bem interessante do livro de Gina Seminara, que é da equipe de Edgar Cayce. Ele fala, por exemplo, se você tem aqui a entidade imortal, como se fosse a alma, o ser, e aqui a personalidade encarnada, quando ela encarna aqui, tá vendo? Aí ele tem a esfera corporal, a esfera não tem a ver com os corpos sutis e tal, mas tem a ver com a esfera ambiental, natural, e a esfera social, né? Então, de certa forma, todo ato que a gente comete no corpo, na esfera natural, na esfera ambiental, acaba tendo uma reação, né? Que é na mesma esfera. Então, se a gente realiza algo no nosso próprio corpo, a gente tem uma reação nesse corpo mesmo, né? Conosco, um alimento que a gente tem e tal, alguma coisa, ou até, sei lá, sacrifícios e tal. Então, assim, existe um retorno imediato, mas alguns podem não acontecer numa existência e acontecer em outra. Então, você tem um ato aqui, não vou aprofundar muito, porque isso é assunto de Irani, mas, de certa forma, é interessante, eu achei interessante esse gráfico, para mostrar justamente que, claro que isso daqui não se refere somente a karmas, não, né? Mas dharmas, né? Coisas que não foram cumpridas totalmente aqui, também há realizações, há certas conquistas, etc, etc. E também características dos escândalos de um modo geral. Né? Ele tem essa frase que eu achei muito interessante, aliás, essa frase é desse livro que eu gostei muito, porque ele tem justamente os ensinamentos maiores de Edgar Cayce a partir dessas experiências com vidas passadas. Ele diz assim: pense em um projetor de slides, outra analogia, né? A lâmpada corresponde à origem da vida, a tela ao mundo material. O slide corresponde à mente. Esse filme transparente toma a origem da luz, modela em forma de cores e projeta a imagem na tela. A mente modela uma forma de pensamento, a qual é análoga a um simples slide. Naturalmente, você criou várias e diferentes formas de pensamento, todas armazenadas como modelos na memória,
como em um carrossel de slides. E aí está aqui, né, a analogia do carrossel de slides. Então, em várias existências, a gente tem essas experiências acumuladas, né? Então, na leitura 5.753, ele diz: descobri que você apenas viveu, morreu e foi enterrado sob a cereja no jardim da vovó, não o torna nem um pouco um vizinho, um cidadão, uma mãe ou um pai melhor. Mas saber que você falou duramente e sofreu por isso, e no presente pode corrigir isso sendo íntegro, isso vale a pena. Então veja que a reencarnação tem toda uma pedagogia. Não é simplesmente, porque eu vivi lá no passado essa experiência e não vou repetir. Pelo contrário, é possível que se repita inúmeras vezes aquilo, porque não se assimilou, não se aprendeu. E uma coisa que eu esqueci de falar é que alguns pensam assim: eu passei muito tempo entre uma vida e outra, um período maior, a gente vai falar daqui a pouco isso. O tempo já está esgotado. Vocês podem até aqui, ó. Faz a número 2.